galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com mais um vídeo no canal Como Geek, né? Essa semana a gente teve um atrasinho, tá certo? Então a postagem vai ser feita hoje, no sábado e não na quinta. E o vídeo de hoje, no vídeo de hoje, né? Eu quero fechar só um ciclo que a gente começou aí quando começou a falar dos Super Gêmeos, né? Há 2 vídeos atrás eu falei um pouquinho sobre os Super Gêmeos e a participação deles nos Super Amigos, né? Que foi uma espécie de preparação para todo mundo conhecer o personagem quando eu fiz a abertura das figuras depois. E hoje, a ideia desse vídeo de hoje é só fechar o assunto Super Amigos. Então a gente vai dar uma olhada geral sobre o seriado, sobre as temporadas, os personagens que participaram desse seriado, tá bom? Então o tópico hoje vai ser Super Amigos, o seriado da televisão, tá certo? Bom, como sempre, preparei um materialzinho para organizar as informações, os anos, os nomes e todos os detalhes aí do seriado, que eu vou pedir para você assistir logo em seguida aqui, tá bom? E aí, depois das informações, tudo, a gente volta para encerrar o vídeo. Não esquece, antes de assistir agora esse material que eu preparei, já vai lá, curte a nossa página, segue, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Avisa colecionadores que você conhece que o canal existe e o conteúdo do canal para que eles participem também junto com você, tá certo? Bora lá então, dá uma olhadinha no material e daqui a pouco a gente conversa. Bom, galera, hoje é dia da gente dar uma olhadinha então nos Super Amigos no geral, né? No seriado como um todo, e não só focando nos Super Gêmeos como a gente já fez, né? Bom, Super Friends ou Super Amigos. A gente já falou anteriormente aí que o Super Amigos é um desenho animado que foi produzido e exibido de 73 a 85, produzido pela Hanna-Barbera e baseado na Liga da Justiça da DC Comics, né? A mesma Hanna-Barbera que produziu aí pra gente Manda-Chuva, Jetsons, Flintstones e Scooby-Doo. Vale lembrar que a Hanna-Barbera também tem um trabalho nessa linha de heróis, como é o caso de Homem-Pássaro, Herculoides, Galaxy Trio, Space Ghost e alguns outros ainda pela frente. Na formação original, então, a gente vai ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Batman e o Homem, que são os principais heróis aí dos Super Amigos, é o núcleo principal dos Super Amigos, que vão aí unir as suas forças, sua inteligência, sua esperteza, para lutar pela justiça, combater o mal e servir a humanidade, tá certo? O velho propósito de todos os super-heróis aí dos desenhos animados. A base de operações deles é a chamada Sala de Justiça, então, Hall of Justice, né? Que essa cena é uma cena clássica do seriado, a todo momento em que eles saem ou voltam para a base, né? Você vê essa cena, essa construção dessa Sala de Justiça. E o seriado conta, como a gente já falou também, com 8 temporadas, sendo que cada uma delas tem seu título próprio. Um exemplo, a cada ano, se vocês podem ver nessa lista, que o título original muda, né? O primeiro ano aqui, Super Friends, 1973-74, aqui no Brasil foi traduzido para Super Amigos. O segundo ano do seriado, The All New Super Friends Hour, aqui no Brasil continuou sendo traduzido como Super Amigos. E só a partir do terceiro ano da série é que a tradução do título passou a mais ou menos respeitar o título original, tá certo? Bom, além dos 5 heróis principais, existem os trainees, né? Lembra que a gente comentou no vídeo dos Super Gêmeos que a Hanna-Barbera criou alguns personagens especificamente para o seriado? Bom, é o caso dos trainees, é o caso desses heróis mirins que eram meio que treinados pelos Super Amigos para combaterem o crime e ajudarem nessa luta em busca da justiça. Então, na primeira temporada, a gente vai ter o Marvin, a Wendy e o Supercão, né? São humanos normais, sem poderes, mas que estão sempre antenados ali, monitorando o computador, fazendo um elo de comunicação entre os Super Amigos, enfim, eles estão sempre ajudando na resolução aí dos problemas, né? Já a partir do segundo ano, da segunda temporada, não ano, a gente já tem os Super Gêmeos. E com a chegada dos Super Gêmeos do Glick, a gente tem a saída da Wendy, do Marvin e do Supercão, né? Os Super Gêmeos continuam, como a gente falou, até a penúltima temporada, sendo que na segunda temporada eles meio que foram a atração principal. Então eles eram, assim, basicamente muitos dos episódios eram em torno deles, dos poderes deles, porque eles eram a novidade daquele ano, né? Ao longo dos anos seguintes, novos heróis da DC são introduzidos. Aí os gêmeos acabam ficando em segundo plano, como a gente já comentou, até que eles desaparecem da última temporada, né?
Além dos trainees, dos heróis mirins e daquele grupo de 5 heróis principais, uma dezena de outros heróis aí vão se juntar aos Super Amigos nas aventuras ao longo dos episódios das temporadas, né? Muitos deles já pertencem ao universo DC, como é o caso do Lanterna Verde, do Flash, do Átomo, do Cyborg, da Mulher Gavião, do Gavião Negro, do Arqueiro Verde, enfim, e tantos outros aí que a gente já conhece da DC Comics, né? Só que outros criados pela própria Hanna-Barbera, como a gente já falou. Então, além dos heróis mirins, além dos trainees que a gente falou, existem super-heróis que são criados para o seriado. Então, dentre os personagens criados aí pela Hanna-Barbera, né, além da Wendy, Marvin, Supercão, Super Gêmeos, Glick, a gente tem o Chefe Apache, a gente tem o Vulcão Negro, a gente tem o Samurai e a gente tem o Eldorado. Bom, o Chefe Apache é um índio americano da tribo dos Apaches e ele pode crescer, o poder dele é se tornar um gigante. E junto com o seu tamanho, cresce a sua força, cresce a sua resistência aos impactos, enfim, a sua invulnerabilidade de uma certa forma, né? Tudo proporcional ao tamanho. Então, o seu grande poder, seu maior poder é esse. Já, quando a gente fala do Vulcão Negro, ele é mais poderoso, ele tem poderes baseados em eletricidade, então ele emite raios, ele se move na velocidade da luz, ele consegue voar e ele inclusive consegue viajar no tempo, de uma forma parecida aí com o Flash. Quando a gente vai para o Samurai ele vira um tornado. Quando ele ativa os poderes dele, ele vira o tornado. Então a gente pode ver o Samurai só com o tronco e os braços e as pernas se tornam um tornado e ele se move enquanto ele se move pela cena. Ele também tem uma inteligência muito grande, ele é muito inteligente. E uma das referências que a gente tem aí que é mencionada no desenho é que ele consegue ganhar do Super-Homem no xadrez. E o último é o Eldorado, que era um mexicano descendente de astecas e ele tinha uma gama de poderes bem interessante. Podia ler mentes, ficar invisível, se teleportar, criar ilusões, ou seja, ajudando bastante aí os Super Amigos na luta diária aí contra o mal. Bom, todos os episódios de Super Amigos, além de muita ação, traziam lições e valores educacionais e morais, ou seja, ele tinha aquela mensagem. Lembrando que a Hanna-Barbera produzia uma série de coisas de desenhos animados para crianças, né? Então, todo o episódio tinha aquele momento em que os Super Amigos batiam um papo ou com outros heróis ou com os heróis mirins e na explicação tentavam passar sempre um valor moral para as crianças que estavam assistindo, da audiência, né? Então ele tinha sempre essa preocupação de passar uma mensagem educacional, uma mensagem de formação de caráter, uma mensagem nesse sentido, né? Outro detalhe também que vale lembrar que, seguindo de novo, né, a linha Hanna-Barbera, as aventuras nesse desenho animado, se comparadas à Liga da Justiça do Gibi, elas eram muito mais leves, com muito menos violência, né? Obviamente porque o público que a Hanna-Barbera atraía era um público mais infantil. Bom, existem muitos detalhes aí que permeiam toda a história do seriado, né? Então, obviamente que nesse meio televisivo e editorial que a gente vive aí no colecionismo, existem as questões de direitos autorais, licenças, cancelamento de licenças, audiência, números de audiência que vão fazer com que uma pessoa, um diretor, um produtor cancele ou prolongue um seriado, enfim. Existem muitos detalhes que permeiam então essa história, que a gente não vai colocar aqui no vídeo, aqui a gente vai fazer uma pincelada mais geral, tá certo? Mas se você está a fim de ler, gostaria de saber mais sobre esses detalhes, olha a próxima página. Nesses links aí que eu estou mostrando para vocês, aqui eu estou trazendo 4 links, que foram 4 dos vários links que eu pesquisei e li na internet para coletar informações interessantes sobre o seriado, tá? Então, esses foram os 4 mais completos, que eu curti mais e da onde saiu mais informação. Obviamente que se vocês forem na internet e digitarem lá Super Amigos, vocês vão ver uma infinidade aí de sites e blogs falando sobre eles, tá bom? Bom, esses 4 aqui que eu já li e curti, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo abaixo da descrição do vídeo eu vou deixar os links para vocês, tá? Quem tiver interessado, vai lá, clica no link e mergulha em todos os detalhes numéricos aí da história do seriado dos Super Amigos, tá certo? A gente para por aqui, de volta lá para o nosso bate-papo, então. E aí, galera, curtiu?
Teve alguma informação nova? Não? Você já sabia disso? Bom, se sobrou alguma dúvida, coloca aqui pra gente, coloca comentários aqui embaixo do vídeo, né? Que a gente vai respondendo, batendo um papo com vocês aí e complementando qualquer informação que tenha faltado, tá certo? Vou deixar na descrição, conforme eu falei lá, né? Na descrição aqui do vídeo aqui embaixo, eu vou deixar aqueles 4 links de blogs e páginas onde vocês vão encontrar muitos detalhes sobre os Super Amigos, né? Aqui no vídeo fica pesado ficar falando de datas, números e etc. Mas quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar aí no assunto dos Super Amigos, dá uma lida aqui nos links. Fora isso, eu encontrei uma infinidade de vídeos aqui no YouTube que vão bem mais a fundo, vídeos mais longos, com muito mais informação. E aí, para quem tá afim, para quem curte, né? Existem pessoas que curtem uma pincelada, uma ideia geral, e algumas pessoas gostam de um material mais denso, mais profundo. Então, dá uma procuradinha aí, vai nesses links que eu tô te mostrando aí embaixo, que você vai encontrar muita informação, tá certo? Principalmente no tocante àquela parte que eu falei de licenças, direitos autorais e etc. Tá bom? Bom, essa era a ideia de hoje, uma ideia geral sobre os Super Amigos para vocês. Futuramente eu pretendo ainda fazer um vídeo sobre a Hanna-Barbera, contar um pouquinho sobre a história da Hanna-Barbera, né? Que é bem interessante, uma imensidão aí de uma grande quantidade de personagens, enfim, que foi muito importante aí nesse meio aí de seriados, desenhos animados e televisão, tá certo? Bom, antes de você sair do vídeo, não se esquece, vou pedir de novo, curte, compartilha, segue a gente, se inscreva no canal, fala para os colecionadores que você conhece que o canal existe, pede para eles darem uma olhadinha e seguirem a gente também, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá certo? Fico por aqui hoje, agradeço a atenção de novo, semana que vem a gente tá aí.